Olá, queridos. É um prazer estar com vocês hoje para compartilhar um pouco daquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações. E tenho certeza que Ele tem falado aos corações de cada um de vocês, tem falado ao seu povo, à sua igreja, nesses últimos tempos. São tempos que nós temos vivido, que precisamos estar atentos à voz do Senhor, estar atentos àquilo que Ele quer nos ensinar, Ele quer nos alertar. E diante de tantas situações que nós já passamos, que ainda temos passado, e mesmo assim achando que as coisas estão se estabilizando, estejam melhorando, nós precisamos estar com os nossos corações em alerta, porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou que os dias são maus e que nos últimos dias teríamos sinais, teríamos uma série de situações que estaríamos vivendo, e situações essas que estariam anunciando a sua vinda. Por isso, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está no Salmo de número 29, verso 10 e 11. Versos 10 e 11 que nos diz assim: O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. E esse texto falou muito ao meu coração alguns dias atrás, ao meditar na palavra de Deus, sobre algo que eu tenho refletido bastante nos últimos dias. Quando nós pensamos nas situações de nossa vida, muitas vezes na nossa vida pessoal ou na nossa vida como um todo, como coletividade, como um todo, toda uma situação da humanidade, em que a humanidade tem vivido, nós pensamos também que as coisas parecem estar em total descontrole, em várias perspectivas, em vários contextos. A gente para refletir, para avaliar as realidades, e a gente sempre pensa: puxa vida, as coisas saíram do controle, as coisas estão indo cada vez de mal a pior. E nesses momentos, muitas vezes, os nossos corações se angustiam, os nossos corações ficam temerosos, e nós pensamos muito a partir daquilo que a gente vê. E quando eu leio esse texto que diz que o Senhor preside aos dilúvios, isso me chama a atenção, porque mesmo na pior das tempestades, mesmo na pior das situações, mesmo na pior das tribulações que a gente possa vir a viver, a palavra de Deus diz que Deus está presidindo aquela situação. A palavra de Deus nos diz que Deus está no controle daquela situação. Ainda que tudo que a gente veja seja mal, seja transtornos, ainda que tudo que a gente veja sejam as coisas saindo, às vezes, do nosso controle, nós precisamos entender que, por mais que elas saiam do nosso controle, elas jamais sairão do controle de Deus. Então, se todas as coisas existem nele, são para ele, subsistem nele, tudo que tem acontecido, que já aconteceu, o que ainda vai acontecer, está no controle do Senhor. Nada saiu e nem sairá do seu controle, porque Ele é rei sobre tudo. Ele governa tudo, Ele governa o universo. Não há nada que o ser humano faça, ou não há nada que o ser humano haja de uma forma que gere consequências ruins para a humanidade, que possa sair do controle de Deus.
E como povo de Deus, como pessoas que andam com Cristo, que seguem a Cristo, que servem a Cristo, nós precisamos entender. Como pessoas que seguem a Cristo, nós devemos entender sempre de que o nosso coração precisa estar em paz. O nosso coração precisa estar na mais serena tranquilidade. Deus está no controle de todas as coisas. Ele sempre esteve e Ele sempre estará. Não importa o que aconteça, Deus está no controle, porque Ele é o Senhor que preside os dilúvios. E como Rei, Ele presidirá para sempre. Porque Ele não é uma autoridade que passe, que mude, de acordo com a escolha das pessoas ou de acordo com as circunstâncias. Ele reina eternamente, assim diz a sua palavra. Por isso, seja forte, se sustente no Senhor, se fortaleça no Senhor, porque é Ele que nos dá força para lidar com todas as coisas, com todas as situações adversas, com todas as situações que nos sobrevêm. É Ele que nos dá força. E somente nele nós encontraremos direção em todas as situações. Nós lemos quando Paulo escreveu aos Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Se nós somos convertidos a Cristo, caminhamos com Cristo, nós temos a mente de Cristo. E muitas vezes nós vemos e nós nos vemos em situações em que a gente fica perdido, desorientado, sem saber que decisão tomar, sem saber o que fazer. Muitas vezes pedimos conselho a algumas pessoas, não que aconselhar-se com alguém seja ruim ou errado, mas nós nos esquecemos de que se Jesus habita em nós e Ele colocou a sua mente em nós, nós precisamos aprender a pensar com essa mente, a pensar com a mente de Cristo que está em nós, a olhar para as situações sob a perspectiva dele e a ter entendimento diante das circunstâncias, porque somos o seu povo e nós não podemos nos comportar conforme os padrões do mundo, nós não podemos nos comportar conforme as coisas que são ditadas para nós, porque nós não somos daqui. E o nosso governo não é daqui. Por isso existe alguém em nós que é maior do que tudo que está fora de nós, que é maior do que todos que estão fora de nós. Não existe mal grande o suficiente para se comparar àquele que está em nós. Por isso nós precisamos deixar de ser meninos, pessoas infantis que avaliam as circunstâncias de acordo com os próprios pensamentos, para receber do Senhor a direção conforme o seu Espírito que está em nós e sermos fortalecidos nele, porque o Senhor dá força ao seu povo. E o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Por isso, essa é a bênção que o Senhor quer dar para mim e para você neste dia. Ele está nos dizendo: eu tenho paz para dar para você, eu tenho paz para te oferecer. E é uma paz não como o mundo dá. É uma paz que você só poderá encontrar em Cristo. Ele está dizendo a você: esta paz você só achará em mim. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Estas são as palavras de Jesus Cristo para a sua vida nesse dia. Eu não sei o que porventura pode estar deixando você atribulado, angustiado, preocupado. Eu não sei o que está gerando esse turbilhão na sua vida. Eu só posso dizer a você uma coisa neste dia:
Deus está no controle de tudo. Fique em paz. Ele está no controle. Aprenda a se sustentar nele. Aprenda a olhar as circunstâncias e a analisar as situações com a mente de Cristo. Aprenda a olhar para Cristo. Aprenda a deixar Jesus invadir o seu coração com paz. Invadir no bom sentido, porque Jesus, ele só entra em um coração que abre suas portas para ele. Portanto, você precisa permitir, você precisa querer, você precisa buscar essa presença ilimitada do Senhor para a sua vida. Porque os dias são maus, os dias não são fáceis. Você não sabe o que pode acontecer amanhã ou mais à frente. Portanto, prepare o seu coração em Cristo Jesus. Encha o seu coração de paz. Encha o seu coração de força. Se erga e caminhe no Senhor. Eu gostaria de orar com você neste momento. Pai, nesta hora eu quero interceder pela vida de cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra neste momento. Espírito Santo de Deus, Tu conheces cada coração e sabes exatamente a necessidade de cada um nesta hora. E a bênção que eu te peço neste momento para esta pessoa que está nos ouvindo é que o Senhor possa dar paz completa, real, que o Senhor possa dar força, dar ânimo, fortalece no Teu Espírito Santo, Deus, para que possa seguir e diante de toda e qualquer situação, possa olhar para o Senhor, se voltar completamente para o Senhor e assim ser abençoado completamente por Ti. Que seja a bênção da paz neste dia sobre as nossas vidas. Uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Que seja a bênção da força neste dia. Uma força que ultrapassa os nossos limites. Uma força que é o renovo do Senhor para a nossa caminhada. Que toda exaustão, Pai, gerados pela situação, exaustão, cansaço gerados pela situação que temos vivido, possam ser dissipados, Deus. Que não haja lugar para tristeza, para depressão, para angústia, mas que o Senhor Jesus possa trazer novo vigor para todos nós, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós oramos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que seja um dia de paz na presença do Senhor.